Olá, oi Pati, olá pessoal. Mais um encontro aqui entre terapeutas irmãs e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre espiritualidade e as religiões. E porque é algo que nos questionam muito, né, sobre esse caminho da espiritualidade e o caminho das religiões. A pergunta que eu mais ouço é: como eu começo? Por onde eu começo? Né? Enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu e a Paty, nós temos, claro, uma trajetória parecida, nós caminhamos juntas durante um bom tempo dentro, né, do kardecismo, que é visto como religião aqui no Brasil. Nossa mãe já trabalhava, né, numa casa kardecista. E aí, então, nós estávamos já envolvidos nesse mundo. A nossa mãe sempre teve a sua sensibilidade, sua mediunidade aflorada, então ela buscou o caminho do kardecismo como religião e orientação, e depois nós seguimos ela também, né, Paty? Essa é a nossa herança aí da nossa mãe, que nos acolheu, né, a nossa mediunidade, e nos mostrou esse caminho. E quando eu tenho oportunidade, eu sempre falo que para mim foi uma escola, o kardecismo, né? Foi uma escola. Eu lembro que eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos, quando eu comentei com a mãe que eu estava vendo algumas coisas. E ela disse: "Então, eu acho que está na hora, né, Bianca, de tu iniciar os teus estudos, trabalhar, auxiliar as pessoas." A gente sabe que no Kardec essa é uma premissa, né, de auxiliar, de fazer a caridade. Então, a minha mãe me fez esse convite quando eu tinha 18 anos, eu disse sim, e aí nunca mais parei. Mas antes disso, lá na infância, quando eu tinha 7 anos, ela precisou me levar numa casa espiritualista, né, para diminuir um pouco a vibração dos meus chakras, porque eu já tinha essa sensibilidade, essa mediunidade um pouco aflorada, e eu era muito nova, criança, né? Então ela me levou nesse local. E aí, quando eu fiz 18 anos, aí aflorou. Aí eu precisei realmente tomar decisão. E com a Paty também não foi muito diferente, né, Paty? Sim, comigo, eu não sei se tu lembra bem, né, Bi? Que eu Hum. e a Bi, né, pra quem não sabe, nós temos pouco tempo de diferença, né? É 1 ano e 3 meses, Bi? Um Isso, ano e 3 meses. de diferença, né? Então, realmente, né, nós compartilhamos essas histórias espirituais bem profundamente, né? Mas eu não sei se tu lembra, Bi, o meu primeiro contato espiritual foi quando eu era bem bebê. Eu acho que eu tinha poucos meses e a mãe contava que eu chorava das 6 da tarde às 6 da manhã. Quando o dia amanhecia, eu parava de chorar. E aí dormia o dia inteiro. Mas era sempre nesses horários. Só que a mãe achava que eu tinha algum problema, né? Tá, tem um problema de saúde, levou em vários médicos, não tinha nada. Até que alguém acho que deu uma sugestão para ela e ela me levou no centro espírita. E lá foi que foi identificado, né, um início ali de um processo obsessivo. E aí foi o meu primeiro contato, né? Bem pequena. Sim. Então ali já Sim. mostrava, né, que muita coisa ia acontecer na minha espiritualidade, né? Mas depois de maior, eu lembro que eu já devia ter acho que uns 8 anos por aí, uns 7 anos, e eu lembro que eu vi o meu corpo deitado na cama. Então eu vi, né, o meu espírito saiu e ficou transitando pela casa, e eu vi as pessoas deitadas na cama, e ali foi o meu primeiro despertar, assim, né, com bastante consciência, e dali não parou mais, não parou mais. E para mim, esse caminho indo para o kardecismo não foi tão leve, né, Bi? Tu super acolheu, né, e tu quis ir, a Bi gostava muito, e eu lembro que eu não queria ir. Eu não queria ir porque eu não queria entrar nessa vida, mas eu precisava, porque eu via espíritos o tempo inteiro. Só que eu não apenas eu conseguia visualizar, eu sentia tudo que as pessoas estavam sentindo, eu sentia a energia dos lugares. Então, quando eu fui para o centro espírita, eles falavam então que eu era uma esponjinha, que eu sugava tudo onde eu entrava, eu tomava aquilo para mim. Então, eu precisei ir para o centro espírita para poder entender o que acontecia comigo e passar por essa doutrinação, esse autoconhecimento, né?
E depois eu fui aceitando e foi uma caminhada muito leve, né, Bi? Nossa, foi momentos de muita luz que nós passamos, né, no centro espírita. Eu não sei quanto tempo tu ficou, né, Bi? Foram 12 anos ao todo. Eu fui 15 anos. 15 anos. É bastante. Foi uma escola, né? Foi lá onde nós desenvolvemos a nossa mediunidade com muito estudo. Passamos, né, por todos os momentos, né, as etapas da casa espírita, né, de passe. Eu adorava o trabalho de desobsessão, tanto da passagem como doutrinar. Me arrisquei numas palestras, né, então eu digo que foi uma escola. Foi muito importante, até para formar essa terapeuta que eu sou hoje, foi baseado nessa escola dentro do kardecismo. Mas a vida é ciclos. E aí, quando eu conheci os mestres ascensionados, eu queria saber mais. Mas antes disso, eu achava que eu ia ficar vestindo o jaleco branco para o resto da vida e dar passe para o resto da vida. Mas, enfim, a vida é ciclos. E quando eu conheci os mestres ascensionados, fui fazer um curso sobre os mestres ascensionados, eu vi que tinha vida lá fora, né? Porque eu vivia somente o kardecismo. E eu percebi que tinha um mundo. Eu já gostava dos cristais, enfim, já gostava desse outro mundo, né? Mas quando eu descobri os mestres, eu fui estudar ainda dentro, né, da casa espírita, trabalhando. Eu já fui fazer outros cursos, né? O curso de Reiki, aí fiz dos mestres. Aí, quando nós tomamos uma consciência, expandimos, a gente não volta. A gente pode estagnar, mas nunca retroceder. Então não tem como a gente esquecer tudo que a gente aprendeu e voltar como era antes, né? Tomada a consciência, a gente só tem que seguir. Então foi assim que foi meu ciclo. Se Sim. encerrou no kardecismo. Depois de um tempo estudando na espiritualidade, eu senti que é o caminho eu precisava seguir, né? Nessa época a Paty já não estava mais na casa espírita, né? É, eu já, Mas já eu já tinha saído, né? tinha, já tinha saído, né? Quando eu comecei eu sempre fui muito curiosa, né, Bi? Eu sempre fui muito curiosa. Então, nesse meio tempo, enquanto eu estava ali dentro do centro espírita, eu fui em outros lugares, né? Eu fui em templo budista, eu fui em casa de religião, por convite de outras pessoas, e eu fui conhecendo. Até que eu também conheci os mestres ascensionados, né? A Fraternidade Branca pela Bi. A Bi que também me mostrou, né? Eu sempre via a Bi lá meditando e vendo todas aquelas coisinhas coloridas, né? Eu queria saber o que era e vinha de toda essa energia dos mestres, né? E eu também fui, fiz o curso dos mestres e, nossa, minha cabeça deu um boom. E eu me afastei do centro espírita. Eu saí do centro espírita, fiquei um ano fora e estudei várias coisas sobre os mestres. Nossa, eu vi que não precisava daquela religião, que é sobre isso que nós queremos trazer um pouquinho para vocês. E eu pedi para voltar para o centro espírita depois disso. Eu voltei e voltei com uma outra visão, com uma outra posição. E eu me lembro que eu fiquei no centro espírita por mais um ano. Eu fiquei um ano dando palestra. Foi muito legal, muito legal. Porque dentro do centro espírita é uma família, né? Nós éramos um grupinho bem grande, né, Bi? Tinha pessoas que transitavam, né? Vinham, voltavam. Uhum. Mas era um momento de muito amor, de muito de acolhimento, né? Tanto as pessoas com nós com as pessoas. Então, nós crescemos, né? Nós como grupo e as pessoas que iam até o local. E eu me lembro que eu fiquei mais um ano dando palestra e depois eu saí completamente. E a partir dali eu entendi que eu não precisava mais de uma religião. Mas a religião, em um certo momento, que é bem esse olhar, né, Bi, que nós queremos trazer aqui, ela é necessária, porque a religião ela significa religar. Então, quando nós estamos perdidos ou não entendemos que nós somos deuses, né? Nós somos Deus, que Deus habita em nós e é isso que a gente veio expressar. A gente precisa de algo que nos conduza, né? E o kardecismo fez isso por nós. Nos conduziu, nos mostrou esse mundo invisível, nos mostrou um passo a passo de como fazer as coisas, né? Nos mostrou algumas regras que eram importantes.
para que a gente vivesse de forma confortável dentro da nossa espiritualidade. Porque muitas pessoas com problemas psiquiátricos não têm problemas de fato, né, lá no seu organismo, na parte fisiológica, e sim é uma espiritualidade mal educada, que não recebeu esse auxílio, ou de alguém, ou de uma própria religião. Então, em algum momento, isso é importante, né? Tem pessoas que precisam de um breve momento, outras de um período maior, né? Outras, às vezes, precisam ficar ali, né? Um período longo, e às vezes tem pessoas que não conseguem viver sem, né? E cada um dentro, né, daquilo que sente confortável dentro do seu tempo. Mas o nosso tempo, ele findou, né, Bi? E foi muito importante. Ali a gente pôde acessar o nosso eu divino. Sim, foi muito especial, né? E entender esse mundo invisível, as nossas faculdades mediúnicas, né, que sempre foram latentes. Então, esse acolhimento foi muito importante para mim e para a Paty. E como a Paty trouxe, tem pessoas que precisam dessa orientação, né, de ir para uma igreja católica, de ir para um centro, né, de umbanda, de ir para o budismo. Então, eu olhei um pouco para tudo isso. Também frequentei, né, centros umbandistas, estudei o Wicca por um tempo, fazia os meus rituais, os meus sabás. Então, os rituais são muito fortes, né, dentro do meu coração. Mas eu também sei que eu não preciso mais de tanto ritual, porque tudo está na nossa mente, né, e no nosso coração. Mas também foi uma vivência muito importante para mim. E hoje também sinto que não preciso de uma religião. E não tenho, não frequento nenhum lugar. Mas eu olho para todos os lados, né? Ontem eu estava conduzindo um grupo e a gente falava das canções, então eu gosto de ouvir louvor. Quando eu não estou bem, eu preciso elevar minha vibração, eu escolho um louvor para cantar. E eu sei que eu estou cantando para Deus, né? Estou cantando com Deus no meu coração. Isso eleva muito a minha vibração. Mas quando eu não estou bem energeticamente, eu sinto, bom, hoje não é louvor, hoje eu preciso macerar uma erva e tomar banho. Então eu vou aqui no meu jardim, eu tenho as minhas ervas que eu gosto, vou macerar as minhas ervas, vou tomar um banho de ervas. Também tenho as músicas que eu gosto de cantar dos orixás, porque minha terra. Tenho meu tambor. Ontem eu fiz o atendimento com tambor xamânico. Então, também toco meu tambor, também canto música xamã, eu gosto muito. Então, não tem como eu seguir um caminho, nós somos livres, né? Só que a diferença é eu silenciar e sentir o que que eu estou precisando hoje. Eu estou precisando de um louvor, eu estou precisando de um banho de ervas, eu estou precisando ir mexer nas minhas plantas, estou precisando tocar o meu tambor, né? Acender um incenso, ficar em silêncio. Eu estudei yoga, também sou prof de yoga, também adoro as músicas em sânscrito, os mantras, as respirações, então tudo isso compõe a Bianca, eu não consigo separar, né? Para mim é um caminho único, e esse é o caminho da espiritualidade. Tem pessoas que precisam seguir um caminho único, e tudo bem. Só que quando os nossos clientes chegam e perguntam para mim, pelo menos, Bianca, o que que eu faço? Qual o caminho que eu sigo? Eu quero iniciar, né? E aí eu olho, como que eu vou falar, né? Porque o caminho é para cada um. Eu tenho a minha história, então eu sempre conto um pouquinho da minha história, como eu iniciei. E aí eu digo, ou as pessoas, elas iniciam pelo kardecismo, né? Ou iniciam numa casa de umbanda, ou iniciam pelo reiki. São esses três caminhos que eu conheço, né? Justamente as pessoas que querem trabalhar, estudar a sua mediunidade, enfim, são esses três caminhos, porque nesses três caminhos tu vai desenvolver, cada um com a sua abordagem, mas vai desenvolver a questão da mediunidade. Mas entrar em conexão com os nossos mentores e com o grande Criador, nós não precisamos de um templo, né? Nós não precisamos ir até um templo, mas os templos também têm a sua beleza, né? Uma igreja tem a sua beleza, né? Um templo de Umbanda tem a sua beleza, mas nós não precisamos, porque o templo está aqui, é o nosso coração. Então, é sempre dessa forma que a gente fala, né, para as pessoas.
mas também se sentirem necessidade de seguir uma religião e sabendo que as suas religiões têm os seus dogmas, aceitam determinadas questões, outras não aceitam, enfim. Mas nós somos livres, né? Deus está em tudo. Então, eu falo, eu estou aqui na frente da minha janela, na minha mesa de trabalho, então aqui eu tenho a visão do céu sempre, e é assim que eu me conecto. Cada vez que eu vou trabalhar, antes de iniciar aqui com a Paty, eu olhei para o céu, né, pedi então a bênção aí do nosso Criador para iniciar meu dia, fiz os meus movimentos de gratidão, eu estou conectada. Eu não preciso de uma hora de oração, eu não preciso de uma hora de meditação. É um tempo breve, a questão é a sua entrega, né? Então, eu vejo o céu como um grande templo, assim, sempre que eu Uhum. quero me conectar, eu olho para cima, né? Eu olho para o céu. É Então, verdade. desenvolva a sua forma, né, de se conectar. Como que você vai se conectar? Atrelado a isso, claro que tem os estudos, tem os livros, né? O Kardec nos deixou obras incríveis de estudos profundos, assim como o budismo também tem os seus estudos, e várias religiões têm os seus estudos, né? E os livros estão aí, o conhecimento é algo que ninguém tira de nós, né? A gente vai desencarnar e voltar, e esses conhecimentos vão estar, né, no nosso ser. Então, Sim. os livros estão aí para nos auxiliar nessa trajetória, mas saibam que nós somos livres, né? E sintam essa liberdade no coração. A gente não precisa ter, né, a religião para ter a espiritualidade. Porque pensem, né? Tem uma parte do filme do Chico que é muito engraçada. É a parte que ele pega o evangelho e dá Uhum. numa pessoa, né? Era para pregar o evangelho, aplicar o evangelho, e ele pegou o livro físico e deu, né? Então, tem muito disso dentro de todas as religiões, de saber o Evangelho segundo o Espiritismo de cor, e eu aplico isso no meu dia a dia. O livro sagrado, que é a Bíblia, eu posso saber todos os versículos, né, as passagens, mas eu aplico isso no meu dia a dia. Então, essa é a diferença. Ter uma religião eu posso ter, mas será que eu estou vinculada à espiritualidade? Delicado, né? Então, é delicado e é uma reflexão que nós deixamos para vocês, né? Então, de pensar sobre isso. Religião e espiritualidade. E se a gente for olhar, né, quando Jesus veio, né, ele acabou, né, ele cumpriu as leis, né, antigas e disse que depois dele, então as leis já não valeriam mais, né, as leis mosaicas. E ele deixou então duas leis. Busque Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, se tu for olhar, todos os ensinamentos é isso. Todos os ensinamentos, né? Todas as religiões. Se tu entrar numa religião, no kardecismo, na Umbanda, no budismo, seja o que for, e tu buscar Deus ali, acima de todas as coisas, ou seja, acima de tudo que está sendo dito ali, de tu te entregar para sentir Deus, tá tudo certo. E tu amar o teu próximo como a ti mesmo, tá tudo certo. E é isso que uma religião ela vai te trazer. Ela vai te religar a esse Deus. Então, tu vai olhar para esse Deus acima de todas as coisas. Então, é bem como a Bia estava falando. Tu pode ir em um local, porque tu vai acessar o Deus que está em ti. Não necessariamente que ele esteja dentro daquele local. Ele pode estar ali, ou até pode não estar. Mas Deus está em todas as coisas, né? Como isso, como a natureza que nos envolve, né? Deus fez os quatro elementos. E então Deus está ali nos envolvendo o tempo inteiro com esses quatro elementos. Não importa onde a gente esteja, um dos elementos está em nós, né? O nosso corpo, a maioria é água, então se nós estivermos dentro de um local trancadinhos, temos a presença de Deus, seja pela representação de um dos elementos, que é a água. Então, quando tu entra numa religião, a religião ela vai tentar te mostrar esse caminho de luz dentro de ti. É para que tu consiga te encontrar. Eu costumo falar, né, para minhas clientes que quando a pessoa se sente perdida, é como se ela estivesse dentro de um labirinto, dentro de si mesma. E ela se perdeu, ela não sabe onde é a saída.
Mas se ela parar, respirar, se concentrar em Deus, Deus mostra essa saída. Mas a saída está dentro de nós. E quando a gente se perde, também a gente se perde dentro de nós. Os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, né? Então a gente vai se desconectando dessa fonte primária, mas que ela continua dentro de nós. Em nenhum momento Deus saiu de dentro de nós e nem deixou de nos envolver. Nós é que ficamos meio bagunçadinhos, né, com as coisas da vida. Então, em muitos momentos, a religião ela é importante para isso. Mas quando a gente entende que a religião, a função dela é nos conectar novamente a Deus, já não é mais necessário. Mas é aí que entra a dor de muitas pessoas. Por isso que nós escolhemos esse tema hoje, porque muitas pessoas sentem-se culpadas. Mas como que eu vou sair da religião? Como que eu não vou mais na igreja? Como que eu não vou mais seguir o kardecismo? Vou deixar de ser católica? Em nenhum momento, né, Deus te aprisionou dentro disso. É bem como a Bi falou, Deus, ele é livre, ele nos deixa livre. Ele nos dá só essas duas indicações. Busca a Deus acima de todas as coisas, inclusive acima de nós mesmos. E aí sim, o caminho será de luz. E amando o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, o ato, né, do alto amor. Então, quando nós nos colocamos nessa disposição para Deus, a liberdade vem em nós. Nós nos sentimos livres. E é essa a intenção de Deus. E essa culpa, ela vem até de uma cultura social, talvez, né, Bi? De a pessoa se sentir mais culpada. Ah, eu tenho que seguir algo, eu preciso, senão eu vou ficar solta na vida, eu vou ficar solta no mundo. E não é isso, não é isso. Então, até nos nossos atendimentos, né, Bi, a gente sempre conduz as pessoas a buscar o seu Deus interno, a buscar a sua força, né? Muitas pessoas dizem para mim, ah, Patrícia, muito obrigada pelo que tu fez para mim. Eu agradeço, né? Pelo carinho e digo, mas quem fez foi aquele que habita em mim, não fui eu. Porque eu sem Deus, eu não sou nada, eu seria só algo vazio. Então, Deus, ele nos conduz para essa liberdade, para esse entendimento. Então, nós não precisamos estar dentro de prisões. Os nossos sentimentos e pensamentos, nossos desafios, já por si só, né, eles já vão tomar muito do nosso tempo, né? Então, quanto mais livre a gente se sentir dentro desse caminho espiritual, melhor. É claro que quando a gente chega dentro de um templo budista que é maravilhoso, né, para meditar, é incrível, tem uma luz incrível, dentro de uma igreja, dentro de um centro de umbanda, uma igreja católica, uma igreja evangélica, seja o que for, o que que tem ali, né? Olhando agora para a geobiologia, né, que fala sobre a memória dos locais, tem memórias de luz construída ali, porque dentro de uma igreja, dentro de um templo, o que que se faz ali? Meditações, orações, clama-se a Deus, as pessoas se rendem, humilham seu coração a Deus. Então ali cria-se uma memória de luz. Então, muitas vezes, quando a gente entra dentro de um local assim, é claro que nós vamos encontrar Deus com mais facilidade, porque o local está cheio dessas memórias que nos convidam a encontrar as nossas memórias, esse caminho de luz dentro de nós. Mas o importante é saber o momento de estar ali naquele local e o momento de ir embora e se sentir em paz com isso, que foi o que aconteceu com nós, né, Bi? Nós passamos pelo kardecismo, ficamos ali um período e na hora de ir embora, claro que nós fomos lá, né, Bi? Olhamos para outras coisas, voltamos um pouquinho e pronto. Entendemos que era hora de ir e guardamos no nosso coração todos os ensinamentos, né, do kardecismo, tanto que nós temos carinho por isso e sempre, né, olhamos para essa energia, para esses ensinamentos, para também nos conduzir em muitos momentos, porque Deus está ali, mas agora nós seguimos em paz, né, com esse coração mais leve. E Sim. é importante, porque muitas pessoas se escravizam dentro de regras que não vêm de Deus. Não vem de Deus, porque Deus não é religioso. Ele é um ser espiritual e a espiritualidade nos traz liberdade. E essa culpa que a Paty trouxe também vem pela questão do pertencer, né? A que lugar eu pertenço? Os rótulos. Geralmente, quando nós vamos nos apresentar, eu digo eu sou a Bianca, e aí logo eu falo o meu trabalho,
né? E as pessoas falam das suas religiões, então eu sou a Bianca, eu sou terapeuta, e que lugar eu pertenço? Então essa culpa também vem, mas de onde eu pertenço? De que lugar eu sou? Né? Então nós somos filhos da fonte, a gente já pertence, né? Então essa é uma lei dentro da constelação familiar. E a gente gosta de saber ao clã que a gente pertence, né? Eu pertenço à minha família, né? Eu pertenço àquela empresa que eu trabalho, eu pertenço à sociedade. Nós vemos isso muito nos adolescentes, que eles imitam uns aos outros porque eles querem pertencer, né? Então, a religião também é um pertencimento. Eu pertenço a algum lugar, eu faço parte de algum lugar. Então, também visitar aí dentro de você qual é o seu lugar dentro da sua família? Família de origem, pai e mãe. Se você não se sente pertencente dentro da sua família de origem, às vezes as pessoas vão buscar um pertencimento numa religião. E aí, como sair depois de um lugar que nos acolheu? Uhum. Essa era o que apertava o meu coração. A casa espírita para nós era uma família. Como eu vou sair dessa família? Então, para mim, isso foi o mais difícil, porque os estudos eu seguia estudando, né? Mas o sair daquela família foi o mais difícil. Então, pensem sobre isso, sobre o pertencimento. O ser humano ele tem a necessidade de pertencer. Então, nós temos que entender e sentir no nosso coração que nós pertencemos. Nós pertencemos a este planeta, nós pertencemos a esta grande família. Então, nós já pertencemos, esse lugar já é nosso. Eu sou única, né? A Paty é única, você que está escutando, você é único. Eu tenho o meu lugar na minha família. Eu não preciso brigar por este lugar na minha família. Eu sei que eu sou filha, né? Eu sei que eu sou irmã mais velha. Então, eu sei o meu lugar. Então, eu não tenho a necessidade de pertencer e levantar nessa bandeira religiosa. Então, isso também é um dos pontos que nos mais nos prendem, né? É, Porque nós queremos também esses rótulos, né? Quando nós vamos nos apresentar, é isso, eu falo o que eu sou, né? O que eu faço, né? Não o meu ser, né? Geralmente a gente fala sobre a profissão, onde eu moro. Então, pensem sobre isso, né? Quando nós formos nos apresentar, eu vou falar da Bianca. Quem é a Bianca? Antes de eu ser terapeuta, né? Antes de, enfim, de pertencer ao kardecismo, eu sou mais, muito mais que isso. Então, pensem sobre isso também quando nós queremos fazer um caminho diferente, religioso, espiritual. A gente precisa entender o nosso lugar na nossa família. E nós temos este lugar. Nós não precisamos pertencer, né, buscar um pertencimento fora. E a religião nos traz esse acolhimento do pertencer, que é também é verdade. importante e também é momentâneo. Nós precisamos respeitar esses ciclos e não brigar com esses ciclos. Eu demorei um pouquinho para entender sobre isso, né? Mas foi bom, foi importante quando eu entendi. E aí ampliou o meu trabalho, ampliou a minha visão sobre a espiritualidade. Então, como nós vamos iniciar esse movimento, né, de vincularmos, estarmos em conexão com a espiritualidade? Você abre os teus olhos, acorda de manhã, agradece pela vida e faz uma oração. E aí vem outra questão: como é a oração? Eu posso fazer o Pai Nosso. E tem tantas orações lindas, né? Enfim, cada um dentro da sua religião. Mas eu posso simplesmente fechar os meus olhos e deixar vir as palavras do meu coração. É uma oração. Eu olhar para o céu e agradecer a vida, eu estou me conectando. Quando eu vou mexer nas minhas plantas no jardim, eu estou me conectando, porque Deus está ali também. Quando eu dou um sorriso para alguém na rua, digo um bom dia, eu estou também me conectando. Então, nós podemos nos conectar com a nossa espiritualidade, com o grande Criador, de várias formas. De várias formas. Eu posso simplesmente fechar os meus olhos e sentir e ouvir as batidas do meu coração. Eu estou me conectando. Nós estamos em oração, em prece o tempo inteiro, quando nós estamos vibrando na gratidão. Nós estamos conectados com o todo, com Deus.
Então, como que você vai começar? Feche os olhos e faça a sua oração. A oração que você gosta, que você conhece, ou as palavras que vêm do seu coração. E deixa Essa é a minha fluir, né, Bi? orientação. Deixa fluir. Então, essa é a orientação que eu falo quando as pessoas me questionam: como eu começo? Orando todos os dias de manhã, quando tu acorda, né? Orando todos os dias à noite, antes de dormir. Entregando o teu sono, né, a Deus, aos teus mentores, Sim. pedindo que eles te conduza para um bom lugar na espiritualidade, onde tu possa estudar, onde tu possa trabalhar, onde tu possa descansar. Então essa é a entrega maior, né? Não é ir a um templo e seguir, né, esses dogmas, essas regras, os rituais. A conexão é aqui, ela é interna. Em momentos a gente precisa, como a Paty trouxe, ir para um templo, fazer a conexão externa para depois sentir. Mas nós podemos sentir e expandir. É. Então, como iniciar esse caminho espiritual? Feche os olhos e faça uma oração. Você E está conectado. vai sentindo, né? Porque vai chegando para cada um de um jeito, né? Que papo bonito, né, Bi? Se a gente pudesse, a gente ficava aqui horas e horas Sim, falando, né? Porque sim. é muito, é muito profundo tudo isso, né? Hoje, o meu conectar, né? Antes da gente encerrar, só trazendo também uma ideia para vocês. Hoje, a minha Uhum, conexão, eu acordo às 6 horas da manhã, eu vou meditar. Depois eu cuido de mim, né, o meu autocuidado. Depois o meu momento ainda mais profundo com Deus, eu faço atividade física, que é um momento espiritual, porque eu estou cuidando do templo de Deus, que é o meu corpo. E todos os dias eu estudo a Bíblia. Olha só que lindo. E eu sou livre. Eu estou ali estudando a palavra de Deus todos os dias. Eu faço isso todos os dias, 5 vezes na semana. Eu tenho 1 hora de estudo sobre a Bíblia. E é lindo, a Bíblia é um livro incrível, que nos transforma. Então, sinta como é o teu caminho. E nem sempre foi assim a minha rotina já foi de forma diferente. Então, Deus, ele é moderno, ele vai nos mostrando de acordo com o que a gente precisa naquele momento. Então, conforme eu vou evoluindo, ele vai me mostrando, agora faça isso, agora desse jeito. Então, deixe fluir, faça como a Bi falou. Te coloque à disposição para isso, feche os olhinhos, respire e deixa que Deus te conduza dentro daquilo que tu está precisando para esse momento. E só deixe acontecer. Né, Bi? é verdade. Então, esse foi nossa conversa de hoje. Espero que o coração de vocês tenha sido alcançado, envolvido, acolhido de alguma forma. E em breve voltaremos mais, né, Vi, com mais assuntos. E se vocês quiserem deixar por aqui sugestões, perguntas, nós vamos adorar. Vamos ficando por aqui, Verdade. né, Vi? Um beijo para Vamos todos ficando e por até o aqui. próximo vídeo.